Boa noite, pessoal. Então, hoje, vamos dar continuidade à análise da pena privativa de liberdade, como tem se apresentado. Professor, o senhor vai gravar? Estou gravando. E aí repasso posteriormente. Como ela tem se apresentado dentro do nosso ordenamento jurídico, e retrato que é muito importante termos em mãos essa parte aí que foi compartilhado pelo colega, né, no tocante ao site do Planalto, a Lei 13.964, de 2019, alterou uma série de artigos importantes a partir de agora, e, portanto, a gente não pode esquecer que foi o pacote anticrimes do Moro, como ele acabou sendo votado, né, porque nem tudo foi aprovado. A norma foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019, com uma vacância de 30 dias, ou seja, ela já entrou em vigor desde janeiro deste ano. Uma questão que fica para a gente, é óbvio que tudo aquilo que se torna mais gravoso, em termos de lex gravium, e que, portanto, prejudica o réu, não vai retroagir para atingir os fatos que foram praticados antes da vigência dessa lei. Portanto, boa parte da norma prevista anteriormente vai permanecer e vai persistir, a depender também dessa análise do caso concreto, onde, de fato, a aplicação da nova lei prejudicar. É a perspectiva da lei penal no tempo. Vocês estudaram que o princípio que rege a lei penal no tempo é o princípio da atividade, está previsto no artigo 4º do Código Penal. Independente do momento do resultado, considera-se praticar o crime no momento da ação ou omissão. Dito isso, seria bom, na análise da pena privativa de liberdade, primeiro nós já começamos a fazer a distinção entre reclusão e detenção, mostramos um formato de execução onde existem direitos, deveres dos presos, existe também a possibilidade de submissão ao procedimento disciplinar, isso tudo com base na Lei de Execuções Penais. Demonstramos que a pena de reclusão é mais grave do que aquela de detenção, e agora vamos tratar de como se determina esse regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Nós temos, no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, uma previsão expressa, né, do como vai ser determinado esse regime inicial. Então, no artigo 33, eu tenho: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Aqui tem uma questão que é bem interessante. O juiz que é responsável pelo julgamento, pela cognição do fato, ou seja, o juízo criminal, pode já determinar, no caso de reclusão, o regime fechado de início. Já no caso da detenção, não. A detenção, ela inicia, em princípio, no regime semiaberto, e aí, por algum incidente de execução, pode ser determinado o fechado, ou a transferência para o regime fechado, mas isso quem vai decidir é o juízo da execução penal. Então, essa é uma primeira distinção que é importante aqui classificar. E me parece que a gente já tinha tratado disso quando falamos das distinções entre reclusão e detenção, está entre aquelas regrinhas, né, que o Bittencourt fez, né, para fazer essa distinção. Gente, olha, é o seguinte: o Tratado
de Direito Penal do César Alberto Bittencourt continua, ao meu ver, sendo melhor a tratar de teoria da pena. Vocês poderiam perguntar, mas em outras partes do Código Penal ou do teoria jurídica do crime, teoria da norma penal, eu tenho realmente várias outras referências. Algumas referências, inclusive, mais antigas, né, que teriam um aporte doutrinário que nos permite acompanhar as inovações, lógico, mas que tem uma perspectiva, digamos assim, mais densa do que aquilo que normalmente a gente encontra hoje em dia, né? Essa literatura que eu falei para vocês de cursinho de concurso. O problema é que essa reforma, acho que pegou muita gente de supetão. Então, a lei número 13.964, de 2019, vocês não vão encontrar facilmente livros com essa reforma, a não ser o Código de Masson, isso eu já dei uma pesquisada. O Código Penal de Masson está já incorporando essa reforma, o Manual de Direito Penal do André Stephan, e aquele que ele tem dentro daquela coleção lá com Pedro Lenza, que é chamado Direito Penal Esquematizado, ou seja, são assim, referências que eu não gostaria, em princípio, de dizer, mas que torna-se necessário porque são os únicos que estão atualizados. Aí vocês vão ter que fazer as opções, né, caso queiram ter algum suporte, né, para fazer o acompanhamento. Eu acredito que é aquela questão relacionada à dogmática jurídico-penal. Se a gente olhar bem, ela pouco mudou nos últimos 40 ou 50 anos, né? Ela tem mais ou menos as mesmas categorias. Alguma coisa foi introduzida no tocante às inovações trazidas pelo funcionalismo penal, que nem propriamente são codificados, mas são mais articulações de jurisprudência, de doutrina, né, de como a gente vai fazer essas análises. E aí, o que é que ocorre? O bom é ter sempre uma boa doutrina, onde você possa fazer essas avaliações e você ir fazendo essa atualização, ou seja, acompanhando aquilo que foi reformado. Mas o bom é inimigo do ótimo, né? Então, se vocês sentem que isso traz dificuldade, não é didático, aí se sirvam desses textos, do André Stephan, do direito esquematizado lá do Pedro Lenza, e do Fernando Capês, que estão atualizados, além do Código Penal, porque eu não vi a chegada ainda nas bibliotecas por aqui do NUT. Então, nós não temos o NUT, que seria uma boa já, porque já tem um arquivo jurisprudencial e tem uma certa densidade no texto dele, né? Não é o ideal, mas é aquilo que a gente pode ter. Eu estou falando aqui em termos de didática para vocês acompanharem o curso. Tem um com Damar Jesus com Stefan, não sei. Eu sei que o André Stefan ensina no Complexo Damar Jesus. O manual dele, sozinho, tá já com toda essa reforma. Então, está bem atualizado nesse sentido. Damar já faleceu, né? Foi um bom penalista, né? Mas é preciso a gente ter esse cuidado, né? Rogério, dá para acompanhar. Não tenho nenhuma restrição com relação a autores, né? Estou só colocando aqui os que eu vi que estavam sendo atualizados ou que já tinham atualizado desde fevereiro. Portanto, estão dentro dessa possibilidade aí de melhorar esse acompanhamento. Vejam só. Então, mas voltando à nossa matéria, então, as penas de reclusão em 3 regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto, e de detenção nos 2 regimes, o semiaberto e o aberto, conforme o artigo 33,
Mas, mesmo a de detenção, pode vir a ser aplicado o regime fechado se houver necessidade dessa transferência, que isso vai ser avaliado no momento da execução. Isso aí nós já falamos. O parágrafo 2º vai me dar a ideia do regime inicial de cumprimento da pena. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Ou seja, uma questão que a gente tem que aprender é que a progressão é paulatina, mas a regressão pode se dar num único instante e sair, por exemplo, do regime mais brando, que é o aberto, direto para o fechado, enquanto ninguém vai progredir do fechado direto para o aberto. Ou seja, fará isso paulatinamente. A gente vai ver em que espaço temporal hoje em dia. Veja só. Então, nós, no artigo 33, parágrafo 2º, nós temos: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para o regime mais rigoroso. A. O condenado da pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir a pena em regime fechado. Quanto é superior a 8 anos? É 8 anos e 1 dia. Já é superior a 8 anos. Então, a partir de 8 anos e 1 dia, pode iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Eu digo isso porque tem aquelas velhas pegadinhas, estava aí me lembrando disso, né, se coloca a pena até 8 anos. Até 8 anos pode começar no semiaberto. Então, de 4 a 8 anos, conforme a linha B, né, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos, então, superior a 4 anos é 4 anos e 1 dia, né, e não exceda 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E a C, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, ou seja, até 4 anos, poderá, desde o início, cumprir essa pena em regime aberto. Então, eu tenho aqui os 3 regimes de execução e o formato do cumprimento desse regime inicial, né? Fechado, semiaberto e aberto. Nós encontramos ainda algumas exceções com relação a isso na Lei 8.072, vamos lá para ela, de 1990, tá certo? Que é a lei que trata dos crimes hediondos. Tudo é importante ter muita tranquilidade, né, quando vai observar, né, essas questões. São questões pontuais, mas que precisam só um pouquinho de atenção nessa análise. Então, na Lei 8.072, de 1990, nós vamos encontrar, e a Rose já lembrava que ela também sofreu, né, alguma reforma com essa lei, a 13.964, né, também alterou parte da 8.072. Então, vamos lá para 8.072. A primeira questão que a gente coloca aqui para vocês é: qual o conceito que eu tenho de crime hediondo? Porque vocês lembram que o Constituinte disse que são insuscetíveis de graça e anistia, portanto, dessas modalidades de causas de extinção da punibilidade, os crimes hediondos, o tráfico ilícito de entorpecentes, é isso que está no artigo 5º da Constituição, né? O terrorismo e a tortura. Então, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tortura, são, por força constitucional, equiparados a hediondos, né?
Então, não são propriamente definidos na lei. Os crimes hediondos definidos em lei, como tal, é essa questão que pode surgir. Professor, eu acho corrupção uma coisa hedionda, mas para ser hediondo, tem que se incluir no artigo 1º da Lei 8.072. Então, como é que eu defino o que é crime hediondo? Crime hediondo é todo aquele que estiver no artigo 1º da Lei 8.072. É uma previsão taxativa, porque são tipos ou condutas previstos em lei. Eu não tenho como escapar dessa análise. Então, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Né? Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Roubo, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, no artigo 157, não é toda a forma do roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração, alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, é aquela questão da alteração de produto farmacêutico, ou falsificação, favorecimento da prostituição ou de forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, tem essas previsões aqui. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aqui já foi incluído pela Lei 13.964, aquela relativa também ao roubo foi uma inclusão da Lei 13.964, que até recentemente não tinha. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo e de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e o crime de comércio ilegal de armas de fogo, o crime de tráfico internacional de armas de fogo e o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, as organizações que estejam em crimes hediondos ou equiparados a hediondos por força constitucional, quais sejam terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e tortura, né? São os equiparados a hediondos. O artigo 2º coloca a seguinte questão. Os crimes hediondos e a prática de tortura, o tráfico de ilícitos de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, isso já é uma previsão que vem desde a Constituição, fiança, então eles não podem ser, eles são inafiançáveis, que não quer dizer que na questão do flagrante não admita liberdade provisória, não tem nada a ver, é um instituto distinto. Pode haver liberdade provisória sem fiança, mas aí a gente vai ter que fazer essa avaliação em caso concreto. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. É essa a questão. O artigo 1º, ele coloca para os crimes hediondos a obrigatoriedade do regime fechado, independente da quantidade de pena. Então, torna-se uma exceção àquilo que está previsto de forma comum e geral no artigo 33, parágrafo 2º, aquilo que a gente viu até agora. Os crimes com pena superior a 8 anos iniciam no fechado, aí não teríamos discussão. Mas de 4 a 8 anos, superior a 4 até 8 anos, podem iniciar no semiaberto. Se for hediondo ou equiparado, terá que iniciar no fechado por força do que diz o artigo 2º
parágrafo 1º. Então, a pena do crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Bom, então, aqui nós abrimos uma discussão com relação a uma questão específica que foi lançada pelo habeas corpus número 118.533, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, e julgado no dia 23 de junho de 2016, no plenário do Supremo, que decidiu que aquela forma prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, ela prevê, observem isso, no artigo 33, parágrafo 4º, temos a forma privilegiada do tráfico, onde o réu é necessariamente primário. Considera-se privilegiado o tráfico, quando o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra a organização criminosa. Dentro destas circunstâncias, nessa hipótese do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a pena do réu deve ser reduzida de 1/6 a 2/3. Portanto, pode ficar num volume de pena que é plausível ser indicado outro regime de execução inicial que não seja o fechado. Só que o tráfico, em princípio, é um crime equiparado hediondo. O que houve? Nesse julgamento do habeas corpus 118.533, o tráfico privilegiado de drogas passou a não ser mais considerado de natureza hedionda pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesses casos, da previsão do artigo 33, parágrafo 4º, onde é pequena a quantidade de drogas, o agente é primário, tem bons antecedentes, esse tráfico não é considerado um tráfico, digamos assim, previsto na lei como hediondo. Trata-se de forma privilegiada do tráfico que o Supremo entendeu, e excluiu do alcance da lei de crimes hediondos. Portanto, vai admitir, se o volume de pena dele tornar possível a execução inicial, dentro daquele montante, e possivelmente vai ser, dentro daquele montante que está previsto no 33, parágrafo 2º, para iniciar, por exemplo, no semiaberto, não é necessário, nesse caso específico, a imposição do regime fechado. Então, essa é a questão que se abriu mais recentemente e, portanto, é importante a gente prestar essa atenção para não, digamos assim, se equivocar em algum instante. Bom, o requisito objetivo no tocante à progressão de regime, antes do advento da Lei 13.964, tínhamos só 3 regras que eram bem claras, normalmente, os condenados por crimes comuns progrediam, isso tudo conforme o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que foi também alterado recentemente pela Lei 13.964 de 2019, desculpe-me, 13.964 de 2019. Então, nós tínhamos 3 regras. A primeira regra era de que o condenado deveria cumprir pelo menos 1/6 da pena, isso nos crimes comuns, para poder, mais de 1/6 da pena, para poder progredir de regime. Para as pessoas primárias condenadas por crimes hediondos, o período era de 2/5 da pena. E para os reincidentes, esse período passava a ser de 3/5 da pena, para os reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. Então, eram 3/5 da pena.
Então, nós temos essas três regras: 1/6 para os crimes comuns, 2/5, e óbvio que essa já vinha de uma alteração que havia sido feita na Lei 8.072 de 1990, porque ela, na sua versão original, tinha uma previsão de que quem praticasse crime hediondo ou equiparado cumpriria a pena em regime integralmente fechado. Só que o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, passou a considerar que o regime integralmente fechado previsto na lei contrariava o princípio da individualização da pena, o princípio constitucional da individualização da pena. Portanto, já havia afastado jurisprudencialmente. A lei foi reformada no artigo 112 da LEP para admitir a progressão do regime em crimes hediondos, só que com um tempo diverso daquele que era dado aos crimes comuns. Que nos crimes comuns se progredia com 1/6, a partir dessa alteração passou-se a progredir com 2/5 da pena, e caso de reincidência com 3/5. Pois bem, isso no dia 24 de dezembro de 2019 também caiu. Não existe mais. Por que a gente tem que, de qualquer maneira, estudar e saber? Porque para os crimes que forem praticados até a data final da vacatio legis, no tocante a quando essa nova lei se tornou vigente, ainda pode se empregar esse regime, desde que na análise do caso concreto ele se demonstre mais benéfico. Então, eu vou fazer essa avaliação de que há um benefício, a lei mais benéfica se aplicará ao réu nessa questão de sucessão de leis penais no tempo. Óbvio que quem pratica crimes agora já se insere no contexto da nova lei, eu não estou voltando, né? Nem não existe essa, já foi convencionada, foram cumpridos todos os requisitos, né, para se fazer valer e ser vigente tais fatos. Bom, então, nós podemos falar para vocês que agora o artigo 112 da LEP, que revogou também o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 1990, nós estávamos aqui até falando nela, prever o seguinte: no inciso 1, que o condenado terá que cumprir 16% da pena se for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, vejam que houve uma alteração substancial, né? Ou seja, aquilo que eu media antes como 1/6, 2/5, 3/5, agora tem várias faixas. Deixa eu ver aqui no artigo 102 da Lei da Execução Penal, 112 da Lei da Execução Penal, é a lei é a lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Ela entrou em vigor na mesma data da parte geral, né, da reforma da parte geral do Código, que é a 7.209, de 11 de julho de 1984. Então, o artigo 112, ele vai trazer aqui, vejam, quantos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 intervalos diferentes para a progressão de regime. Tornou-se até uma coisa muito mais rigorosa. Então, o 112 coloca o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí vem, inciso 1. 16% da pena, se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, naqueles crimes que não sejam hediondos, furto simples, né?
Beleza, Rafael colocou, o professor, o STF não proíbe regime prisional. Sim, por conta da questão da individualização. Mas isso não quer dizer que não se pode, você não pode basear só de ondez para classificar o regime fechado. Mas as motivações legais continuavam existindo, Rafael. Então, havia essa possibilidade de aplicação. Agora, teria que ser motivado com outros fatores, não pelo simples fato da hediondez. Isso aí é verdade. Bom, o inciso 1 nós temos 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. Está no artigo 112. Então, vejam, se o sujeito é primário em crime sem violência e grave ameaça à pessoa, estelionato, furto, são crimes sem violência e grave ameaça à pessoa, 16%, 20% são, se 16% se for primário, 20% se for reincidente. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, a partir dos crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, uma lesão corporal grave, você vai ter já aí 25% da pena, obrigatoriamente, por ser cumprido. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, também vai se tornando mais rígida a questão quando se trata de reincidente. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então, veja, vamos sempre colocar uma pena aqui, por exemplo, de 10 anos. Então, sujeito, 10 anos, pelo artigo 33, parágrafo 2º, já inicia no regime fechado. Do fechado, ele vai poder progredir para o semiaberto. Mas uma pena de 10 anos por um crime hediondo significa que ele vai ter que progredir, ele vai ter que executar 40% da pena. Então, ele teria que, para progredir, executar pelo menos 4 anos dessa pena. É um tempo considerável, em relação, inclusive, às normas anteriores. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, ele, se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, sendo vedado o livramento condicional. Ainda veio uma vedação aqui para o livramento condicional. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Então, nesses 3 casos, ele terá que executar pelo menos 50% da pena, pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, e se for primário, ele terá que executar 50% da pena, sendo vedado o livramento condicional, ele não terá direito ao livramento condicional, continuará até o fim na execução da pena privativa de liberdade. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, a reincidência em crime hediondo ou equiparado vai determinar a necessidade de cumprir ao menos 60% da pena. Agora, só que esse inciso 7
está coligado com o 6. Não, aliás, o 5, né? Que é 40%. Então, de 40 é o crime hediondo equiparado, puro e simples, passa a ser 60% se ele for reincidente. O crime hediondo que tenha resultado morte, em que o sujeito seja dirigente, seja o chefe, né, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, ou que esteja condenado por constituição de milícia privada, ele vai executar ao menos 50% da pena. Isso no caso de ter provocado o resultado morte. E então, esse inciso 6 está coligado com o 8º, porque no 8º é que eu tenho 70% da pena se o condenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte. Em ambos os casos, vai ser vedado o livramento condicional. Lembra quando a gente falou no regime progressivo, que é aquele que determina o retorno à liberdade paulatinamente, saindo de um regime mais severo para um mais brando, isso feito de forma paulatina. O último regime aí seria o aberto, mas pode ser que durante esse processo, por incidente da execução, ele acessasse o livramento condicional, que é a possibilidade de ficar em liberdade, cumprida determinadas condições. Isso também a gente vai estudar mais adiante, porque é um incidente da execução, está lá no artigo 8.3. Passar o período de prova do livramento sem haver revogação do instituto leva à extinção da punibilidade. É uma das causas de extinção da punibilidade. Só que já estamos vendo que com a reforma trazida pela Lei 13.964 de 2019, não é mais possível o livramento condicional nos casos em que as pessoas sejam condenadas por crime hediondos com resultado morte. Nem na hipótese do inciso 6 do artigo 112, e muito menos na hipótese do inciso 8º, que já é uma reincidência. E o cara que é reincidente, por exemplo, em latrocínio, que é um crime hediondo, né? O roubo seguido de morte, né? Dentro dessa figura. Eu falei do furto, mas é preciso ter cuidado, porque pode cair aquela figura do furto qualificado pelo emprego de explosivo e que causa perigo comum. Nesse caso, eles vão ir lá classificado como hediondo. Então, em princípio, seria o inciso 5, 40% da pena se o condenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Se ele vir a reincidir, aí seria 60% da pena, conforme o artigo 7º. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Vejam que a reforma trazida pela Lei 13.964, isso só vai dar para ser feito pelos cálculos, para entender se 3/5 ultrapassa, por exemplo, 40% da pena. Isso no caso concreto. E aí eu vou fazer essa avaliação para saber, óbvio que, em princípio, essa norma que prejudica, ela é irretroativa. Ela não retroage para prejudicar o réu, jamais. E aí, essa norma só está em vigor para os fatos que foram praticados, e vejo que ela deu vacatio legis de 30 dias. Então, a partir de 24 de janeiro de 2020, ela tornou-se a norma vigente. Portanto, ela produz plenamente seus efeitos e veio com isso a transformar, né, nosso cenário no ordenamento jurídico penal, de maneira que hoje nós não podemos escapar dessa aplicação no sistema de progressão de regimes. Então, já vimos que essa alteração, ela traz, né, uma diferença muito grande do sistema que anteriormente era mais simples, no sentido aritmético, inclusive, só tínhamos 3 intervalos para a progressão de regime.
Hoje estamos com 8 intervalos diferentes. E é preciso muito cuidado nessa análise. A análise só pode ser feita com a observância rigorosa do que está no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que é o que determina essa possibilidade da progressão do regime, observando também a reforma que houve na 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, para ver quais as condutas que foram lá inseridas, e ter cuidado nessa análise para os casos de reincidência, porque alteram os intervalos, né? No tocante, se disser que o condenado é reincidente, aí você vai ter que se observar. Se é de crime comum, né, vai para 20%, né, sem violência ou grave ameaça. Se é de crime comum com violência e grave ameaça à pessoa, vai para 30%. Se é hediondo, vai para 60%. Se é hediondo com resultado morte, vai para 70% essa questão do cumprimento mínimo de pena para progredir de regime. E nos casos onde é hediondo com resultado morte, não cabe mais o benefício do livramento condicional, que é um incidente de execução da pena que foi retirado, excluído, não é mais ofertado nesses casos. Então, essa mudança recente torna mais rigorosa, né, a execução da pena. O parágrafo 1º coloca: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Então, foi uma coisa que também os autores estavam discutindo. Antes, existiam os requisitos objetivos, e esses subjetivos tinham mais um cunho jurisprudencial, mas não estavam muito delineados. Agora, existe, para além dos requisitos objetivos, que foram esses que eu falei até o momento, com relação à quantidade de pena, os requisitos subjetivos, que estão aqui no parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitar as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto ou comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes, com relação a esse parecer exoitivo, né, do Ministério Público. Vejam que eu tenho no parágrafo 3º, especificamente para a mulher, no caso de mulher gestante ou que for mãe responsável por criança. Quem são as crianças? São as pessoas em desenvolvimento no Estatuto da Criança e do Adolescente até os 12 anos. Ou pessoas com deficiência, então aí qualquer idade, mas sendo pessoa com deficiência. Os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente: inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Isso aqui não foi modificado. C, primária de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado a organização criminosa. Hoje é quase que complexo e difícil. Por isso que a gente cria esses modelos, até porque quando a pessoa entra no próprio cárcere para ter algum tipo de proteção, ela se define. Isso principalmente quando se trata de tráfico ilícito de entorpecentes, né? Já se pergunta, você é OCAI dos Estados Unidos, né? Vocês que assistiram já a audiências de custódia sabem que muitas vezes isso já é feito na própria audiência, o que é estranho, né? Na realidade, isso não deveria ser critério classificatório, mas se tornou. Mas se tornou por uma outra questão, porque se você também coloca o sujeito num ambiente onde tenha uma maioria que é de outra facção, ele vai morrer, né? Ele vai ser submetido a... Aí tem o outro lado também da moeda nessa análise, né? Essa análise acaba sendo feita e averiguada
para uma questão também de proteção. Só que isso não é o ideal, e nem é o elemento de classificação necessário para esse tipo de análise, né? Então, é muito difícil hoje alguém que esteja no tráfico e que não pertença a uma organização criminosa, é uma coisa, principalmente sendo pobre, né? Uma pessoa que está dentro de um esquema de dominação territorial e tudo. Por isso que isso se torna um limitante absurdo, né? Em certos aspectos. Diga aí, Rose. No caso, vamos supor, a pessoa comete lá o crime, mas ela não faz parte de facção, mas por uma questão exatamente de proteção, ela tem que se definir por A ou por B. Nesse caso, vai configurar como se ela fizesse parte dessa organização criminosa? É esse o problema, que depois que você se define, faz. Foi isso que as meninas que fizeram o acompanhamento das audiências de custódia perceberam. Professor, fica difícil alguém não se definir, porque também quando não se define, aí a pessoa vai pelo território. Se veio de um território, mesmo que ela não tivesse vínculo nem nada, mas veio de um território dominado pela Al-Qaeda, aí faz essa presunção, né? E aí joga o sujeito na cela lá, em tese, que vai deixá-lo mais protegido. Ou protegida, né? No caso aí, a mulher. Por isso que essas regras de benefício das mulheres acabaram, em grande parte, não sendo aplicadas. Né? E hoje, embora, depois daquele habeas corpus, que eu até esqueci o número agora, o Ilana é que sabe aí. O Ilana, é o seu estudo, né? Ela está por aí? Isso, professor, é o 143.651, salvo engano, se a memória não falhou. Explica aí um pouquinho, Ilana, o que é que ele fez. Ele permite... Certo, é que esse habeas corpus que foi impetrado, né, pela Defensoria Pública da União, aí ele foi julgado pelo STF e, resumindo, o que ele fez foi estabelecer no âmbito jurisprudencial que as mulheres que venham a cometer crimes e que sejam mães de menores de 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência, elas tenham o direito a substituir a prisão cautelar pela prisão domiciliar, prisão provisória pela prisão domiciliar, desde que se enquadrem nos requisitos que foram estabelecidos, que é não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido crime contra os descendentes, ou então, no caso em que hajam situações excepcionalíssimas, que devem ser fundamentadas pelo juiz no momento em que ele for sentenciar. No entanto, esse entendimento jurisprudencial, ele foi, como é que eu posso dizer, colocado em lei, só que a lei só previu duas hipóteses de exceção ao usufruto do benefício, porque agora é regra, tem que ser aplicado, não é uma faculdade do juiz, ele tem que aplicar. Sim. Só que no campo legal não ficou essa previsão quanto às situações excepcionalíssimas. O que a gente está vendo é justamente que os magistrados estão se utilizando dessa abertura, né, jurisprudencial, e não atribuiu nenhum significado, assim, a essa expressão para denegar realmente os pedidos de substituição da prisão. É essa a questão. E foi o problema que foi imposto. Foi. E criou-se. E quando admite a prisão domiciliar, veja o que me diz o artigo 146b. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoramento ou monitoração eletrônica quando autorizada a saída temporária no semiaberto, veja, e inciso 4, determinar a prisão domiciliar. Então, pode haver prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É essa a questão que muitas vezes tem sido empregada, né, nessas circunstâncias. Inclusive também para a questão do aberto, né, quando não tem a casa de albergado, né? Eu vi aqui que já tem alguns julgados, tinha dado uma olhada nessa situação específica,
de que, apesar de serem dados 6 meses para a aquisição e desapropriação de prédios para a construção dessas casas de albergados, já há passado mais de 30 anos da Lei 7.210 de 1984, até hoje nós não vimos muitos estados construir. São Paulo construiu, o Rio Grande do Sul, mas a maioria não. Então, e mesmo assim não tem vaga para todo mundo. Aí, nesses casos, tem sido recomendado a adoção da prisão albergue domiciliar, mesmo que não esteja claramente dentro daquelas hipóteses que a gente leu aqui do artigo 117 da LEP, que era o recolhimento do beneficiário no regime aberto em residência particular, quando condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenado com filho menor deficiente físico ou mental e condenado a gestante. Então, mesmo não sendo nessas hipóteses, nós temos alguns habeas corpus, né, que foram concedidos no Superior Tribunal de Justiça. Tem aqui o habeas corpus número 84.070, de relatoria de Félix Fisch, e o recurso especial número 1.112, número 1.112.990, do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, da 5ª turma, que concederam, nesses casos, a prisão domiciliar. Só que essa prisão domiciliar pode vir com a determinação do monitoramento eletrônico, conforme o que determina agora o artigo 146b da Lei das Execuções Penais. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando determinar a prisão domiciliar, artigo 146b, inciso 4. Então, tudo isso está bem fechadinho nas normas, né? É chatinho, porque a gente tem que realmente se ater ao que está aqui previsto, né, de maneira muito taxativa, mas com essas reformas a gente percebe que houve realmente digamos assim, uma imposição de uma maior dificuldade para a própria progressão do regime e para esses benefícios ou esses incidentes que surgem no tocante a essas questões. O que pode Professor, ser perguntado? Diga aí, Jonatas. Jonas, eu fiquei muito preocupado com isso que o senhor falou aí em relação à questão de enquadrar a pessoa como participante ou não de uma organização criminosa, basicamente com base em cima da presunção ou da autodeclaração lá na audiência de custódia ou de entrada lá no estabelecimento penal. Porque geralmente é o que ocorre, Jonatas, infelizmente. Porque se você tivesse isso fosse limitado em cima de provas, de inquérito, de coisas mais robustas, né? Mas simplesmente você presumir ou pegar uma autodeclaração lá na hora do sujeito entrar num ambiente desse, é claro que o sujeito vai se definir, porque não tem como você não escolher. Basicamente, você tem hoje algumas unidades, você tem 3 alternativas, às vezes tem 2, às vezes tem 4, e Exato. Não tem praticamente como você não escolher uma daquelas. Muito. Aqui, com a graduação, nós já fizemos 2 pesquisas com as audiências de custódia. Uma em 2017, que foi a mais extensa. Foi logo no início, quando o núcleo ainda estava se formando. Óbvio que melhorou bastante a formatação e a estrutura para as audiências de custódia. Porque, além de 2017, ainda estava o núcleo sendo formado, né? Então, é essa questão. E foram 186 audiências, e essa pergunta foi repetida mais de 100 vezes, se eu não me engano, foi 110 vezes. E quase sempre, no tocante aos fatos que envolviam tráfico ilícito de entorpecentes, ela era uma das perguntas comuns, né, feitas em 83% dos casos, se eu não me engano. Então, isso já define, Jonatas, mesmo que eu não queira, e eu concordo demais com o que você falou, eu também faço essa mesma crítica, mas isso acaba prejudicando o direito, né?
E daí a dificuldade é que isso deveria ser bem questionado pela Defensoria Pública nesse momento. É uma questão mais de práticas institucionais. O que tem feito a Defensoria... Por exemplo, o trabalho... O Ilana, você teve na defesa do Anderson também, semana passada, segunda? Sim, tive sim, só não fiquei integralmente o tempo, tive que sair antes. Mas você viu como era absurdo aquilo, que a Defensoria Pública da Paraíba, ela tem hoje mais de 200 defensores, né, ao todo, né, fizeram um levantamento aí. Nos últimos 4 anos, ela só ofertou 44 habeas corpus, junto ao tribunal. Então, a questão que o Anderson se propunha como hipótese é que há uma atuação deficitária da Defensoria na presunção de inocência e em outros direitos de assistência judiciária, é a questão do acesso à justiça e da assistência. É um absurdo isso, porque é um número protocolado muito baixo no tocante ao conjunto de presos provisórios. Porque hoje a Paraíba, se eu não me engano, está com 13.300 presos, mas dos quais 4.000 são provisórios. Na Grande João Pessoa, é um volume imenso de presos provisórios. E por que esse número? Se tivesse de atender realmente esse público todo, não cabem só 44 habeas corpus, é menos de um habeas corpus por defensor ano. Né? É muito pequena essa atuação. E essa atuação deficitária foi justamente uma das coisas que a gente pôde observar, né, professor, lá durante a extensão, observando, participando das audiências de custódia, que a defensoria que tinha, né, o papel, o dever de defender o indivíduo que estava lá, muitas vezes ela compactuava até com o membro do Ministério Público e dizia que não tinha como defender aquela pessoa naquela situação. Então, realmente, foi, assim, muito impactante para a gente. Então, a dificuldade está aí, de assistência mesmo, para poder fazer valer esses direitos, né, e evitar esse tipo de situação. Mas isso se repete, Jonatas, infelizmente. Eu estou falando da prática, né? Teoricamente, é que a gente poderia... E posso dizer que isso é um absurdo, que não poderia gerar imediatamente essa comprovação de que você integra, por exemplo, uma organização criminosa, mas só esses fatos você já viu aqui o quanto isso cria problemas, por exemplo, para a progressão do regime, principalmente agora, né? Então, isso vai criando cada vez mais obstáculos, né, para realmente colocar essas pessoas em liberdade, né? No tocante a essa questão, professor, de integrar ou não, né, organização criminosa, eu lembro, inclusive, que tinha um promotor que ele estava desenvolvendo uma pesquisa lá e que realmente ele atrelava o calçado da pessoa a pertencimento a uma ou outra associação. Eu me lembro disso, a Havaiana era dos Estados Unidos. Estados Unidos, e Al-Qaeda é Al-Qaeda, eu não sei se era... Mas porque era uma simbologia. Aí eles olhavam, né, para o que o cara estava usando. E já era um elemento de fazer esse pertencimento. Tá entendendo, Jonatas, que a coisa é mais grave ainda, ou seja, é mais profundo. Às vezes nem perguntava, só olhava o calçado. Absurdo isso, né? Pois é. Então, é essa questão aí que é complicada. O que Arthur botou aqui, me lasquei, porque você usa o que, Arthur? É Havaiana ou Raider? A Havaiana está no meu pé. A Havaiana está no teu pé, está no meu também. Acho que a gente é dos Estados Unidos. Viu? Não pode nem ir para... É complicado, né? Vejam só, progressão por saltos, né? É proibido. Então, há uma súmula, inclusive, que é a súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente a progressão por saltos. A progressão ela é paulatina, ela é do fechado para o semiaberto. Ela não pode ser do fechado para o aberto. Aquilo que a gente falou, a progressão é paulatina.
A regressão, ou seja, o voltar para um estágio mais severo, é que pode ser num único instante, num único montante, sem necessidade de passar pelo regime intermediário menos rigoroso. Tem se pacificado também essa perspectiva de que, na ausência de vagas no semiaberto, né, veja, segundo o entendimento dessa Corte de Justiça, isso no Superior Tribunal de Justiça, configura constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso. Por exemplo, ele deveria estar numa colônia agrícola e industrial, que é o semiaberto, com um tipo de assistência diversa daquela que é dada no fechado e também com rigor, né, com obstáculos, com formas, né, de execução menos rigorosas do que as observadas no regime fechado. Então, nesse caso, se o sujeito deve iniciar no semiaberto ou progride para o semiaberto, a Corte de Justiça entende, né, que configura constrangimento legal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória ou em sede de execução penal, não podendo o réu ser prejudicado pela precariedade do sistema prisional, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Caso em que o apenado deve ter deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto e permanece recolhido em regime mais rigoroso por ausência de vagas em estabelecimento compatível ao cumprimento da reprimenda. Ordem conferida para determinar a imediata transferência do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto e, na falta, que ele seja colocado em regime aberto ou prisão domiciliar. Mas isso não é progressão por salto. É em virtude da inexistência de vaga dentro do regime semiaberto, a jurisprudência entende que ele não deve ficar no fechado ou na instituição do fechado, até porque isso causa também uma série de outros transtornos, né? E aí, se não tem essa vaga, ele deve ir ou ir direto para uma instituição do regime aberto, ou ele ficar em prisão domiciliar, né? Só que aí ela determina prisão domiciliar com monitoramento eletrônico sob cautela do juiz das execuções, até que seja aberta uma vaga no estabelecimento prisional adequado. Isso aí também foi do ministro Gugel Faria, é o habeas corpus 300.786 de São Paulo, foi julgado pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje, já se admite essa questão de se executar a pena, se você, na execução, não tem a vaga no semiaberto, você pode passar imediatamente para o aberto, mas isso não é uma progressão por salto, porque se tiver a vaga do semiaberto, você volta a executar lá no semiaberto, ou ser colocado em prisão domiciliar, a depender do caso concreto, das circunstâncias, né, onde o juiz da execução fará essa análise, tá certo? A progressão do regime para os crimes hediondos ou equiparados, no início, o regime era integralmente fechado, mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive por súmula, a súmula 698, considerou inconstitucional, né, aliás, inicialmente ele considerava constitucional, tinha sumulado, mas aí, a partir do habeas corpus 82.959, de 23 de fevereiro de 2006, o Supremo, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da redação originária do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 1990, por entender que a proibição de progressão do regime fere os princípios de individualização da pena e dignidade da pessoa humana. De acordo com o Supremo, o regime é progressivo. O regime progressivo é um direito reconhecido na Constituição a partir do princípio da individualização da pena. Com essa decisão, os condenados por crimes comuns ou crimes hediondos podem obter a progressão. E foi isso que foi feito mesmo com a reforma recente, né, do pacote anticrime de Moro,
né, no tocante à Lei 13.964, você vê que ela não veda a progressão do regime crime hediondo. Ela apenas deixa com um tempo, né, um período maior de execução de pena para você acessar essa progressão, tá certo? Isso aí foi feito pelo critério também da proporcionalidade, né? Então, você vai observar claramente, no caso concreto, essas circunstâncias. Então, esse princípio foi reclamado, né, para o caso concreto no tocante ao cumprimento. Hoje, na questão do crime hediondo, ficou dessa forma, né? 40% da pena se o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado for primário, artigo 112, inciso 5. 50% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. Artigo 112, inciso 6, a linha A, é importante classificar isso. 60% da pena se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, artigo 112, inciso 7, e 70% da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, também vedado o livramento condicional, artigo 112, inciso 8º. Porque a ideia da progressão do regime é devolver paulatinamente a liberdade até se chegar ao livramento condicional. Foi esse o sistema progressivo irlandês e inglês, né, que nós observamos, né, como é que funciona. No modelo brasileiro, que acolheu o sistema progressivo irlandês, essa liberdade condicional ela iria acontecer após um período no regime aberto, em tese, né? Ou não necessariamente, porque vai depender da quantidade de pena. Mas nesses dois casos, ou no caso específico do condenado, né, a crime hediondo ou equiparado com resultado morte, esse livramento condicional, mesmo o sujeito sendo primário, está vedado. Não sei se isso vai ser alvo também de interpretação pelo Supremo Tribunal Federal. Eu também acho que, em princípio, vedar, no caso do réu primário, fere também o princípio da individualização da pena. Mas vamos observar como o Supremo vai se pronunciar, né? A lei é nova, ainda está por ser aplicada. Alguns questionamentos eu acho que vão passar a existir, né, a partir da execução das penas, né, a partir da forma como as execuções vão se processar com a Lei 13.964 de 13.964 de 2019. Então, vejamos, quem determina o regime inicial de cumprimento da pena ainda é o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, eu vou lá para o artigo 33, parágrafo 2º, e obtenho o seguinte: os crimes com pena superior a 8 anos, regime fechado. Superior a 4, mas que não ultrapasse 8 anos, regime semiaberto. E até 4 anos, regime aberto, ou a possibilidade do regime aberto. Uma coisa que o Bittencourt alerta é que, se a gente olhar direitinho, só a linha A é efetivamente de reclusão, porque a reclusão ela admite os 3 regimes, quais sejam o fechado, o semiaberto e o aberto. As demais alíneas, aliás, a linha A e B seriam para crimes punidos com reclusão. Até porque também o réu tem que ser primário. Existe esse outro requisito que está no artigo 33, parágrafo 2º, que é de natureza subjetiva, não é um requisito objetivo. Então, nós vamos voltar aqui a ele, para que a gente possa terminar decifrando isso que eu estou colocando aqui para vocês. Bastante clareza, né? Então, no Código Penal, no artigo
33, parágrafo 2º, nós vamos ter: condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Pronto, isso aí está claro, né? O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O que é que Bittencourt diz? Que a única que cabe a de detenção é a linha C, porque nesse caso aqui, a detenção, como é o semiaberto e o aberto, a alternativa permite. Na linha B, e essa variante é a partir de 4 anos, e aí me leva a deduzir que os crimes que são punidos só até 4 anos são crimes, normalmente, de detenção. Por quê? Porque acima dos 4 anos, como o regime alternativo que vai se admitir, já é o fechado, como regime inicial de cumprimento de pena. É como se eu tivesse uma alternativa que não seria aplicar o regime inicial semiaberto, mas o fechado. Para essas hipóteses, o condenado não reincidente, portanto, é um condenado primário. Óbvio que se ele for reincidente, eu vou ter que fazer uma avaliação, caso concreto. De qualquer maneira, os parâmetros objetivos vão me servir. Só que eu vou fazer essa avaliação e é óbvio que entre 4 a 8, normalmente, vai ser regime fechado, porque a alternativa que eu vou ter, se eu não aplicar o semiaberto, é aplicar o regime fechado como regime inicial de cumprimento de pena. É isso que o Bittencourt alerta quando diz que as alíneas A e B só comportam crimes punidos com reclusão, dentro das hipóteses previstas no artigo 33, parágrafo 2º, que determina o regime inicial de cumprimento de pena. Então, óbvio que eu sei, nas regras do regime de cumprimento de pena, uma questão que às vezes surge, né? É admissível o trabalho externo no regime fechado? Sim. É admissível o trabalho externo no regime fechado em serviços e obras públicas. Outra coisa que vocês podem me perguntar também, e veja como está definido isso na Lei das Execuções Penais, e aí voltando aqui para a LEP, né? Para a Lei da Execução Penal, no tocante aquilo que nós temos no artigo 120 da Lei da Execução Penal. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios. Vejam, a permissão de saída não é a mesma coisa de saída temporária. Até as sessões são diferentes, né? Permissão de saída pode ocorrer mesmo para o condenado em regime fechado e para o preso provisório, né? Que sai mediante vigilância ou mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Quais fatos? Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, para visitar, né? 2, necessidade de tratamento médico. E aí, parágrafo único do artigo 14, aquela questão da assistência à saúde, o direito à saúde que o preso tem. Parágrafo único, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Então, em princípio, esse ato é um ato a ser decidido pelo diretor. O diretor pode dar essa permissão de saída. Se ele não der, e o preso se sentir prejudicado, ou que está tendo um direito violado, ele recorre ao juízo da execução. Ele pode pedir ao juiz das execuções. Ou, no caso do preso provisório, ao juiz responsável pelo seu caso, né, pelo seu processo. Ocorreu, me parece,
com aquela situação do Lula, quando o primeiro foi negado e ele morreu, né? Em seguida, o neto dele faleceu e foi autorizada a permissão de saída com escolta, né? Era preso provisório, saiu com escolta. No início tinha sido negado e a juíza era responsável agora pelo caso, concedeu. Isso tem a ver com o princípio da unidade da pena também. Então, tem que ser cumprido porque tem um fundamento de natureza, inclusive, constitucional, para esse cumprimento. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Óbvio que ele vai sair aí com escolta. Não estou aqui questionando essa situação. Então, mesmo no regime fechado, eventualmente pode haver essa permissão de saída nessas hipóteses do artigo 120 do Código Penal. É isso que eu quero alertar para vocês. No regime semiaberto, nós já temos também, sim, essa permissão de saída também é para o semiaberto, porque para essa saída temporária no semiaberto, existem alguns requisitos, o que diz o artigo 122. O condenado cumpre pena em regime semiaberto poderão obter autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, sem vigilância. Agora, pode ser determinado nessa saída temporária o quê? Aquilo que a gente viu no 146B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Está aqui, é o inciso 2 do 146B. Outra questão que pode haver um monitoramento. Mas pode também ser sem um monitoramento, vai depender de cada sujeito, de cada indivíduo. Os condenados que cumprem a pena no regime semiaberto poderão obter autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: visita à família, primeiro caso, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução no segundo grau ou superior na comarca do juízo de execução. Então, onde ele está executando a pena, ele pode frequentar um curso supletivo ou profissionalizante ou de instrução. Participação em atividades que concorram para o retorno do convívio. Então, geralmente é Páscoa, Dia das Mães, essa saída temporária. E alguns chamam de induto, né? Induto natalino, mas não tem nada a ver com induto. Uma coisa é o instituto jurídico e técnico do induto, que a gente vai estudar como causa de extinção da pena. Outra coisa é a saída temporária dentro do regime semiaberto. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado quando o juiz determinar. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então, essa é a primeira questão que houve alteração com a Lei 13.964, né, de 24 de dezembro de 2019. Então, não há mais direito à saída temporária, que se refere no caput do artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. A hipótese foi criada por conta daquele trauma que se criava toda vez que a Susana von Richthofen, né, ia sair. Então, a mídia fez, né, todo um apelo para impedir esses casos, e essa avaliação foi feita assim de forma bem abstrata. 123, a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos do Ministério Público e Administração Penitenciária. Tem uma hipótese aqui que eu só estou querendo encontrar. A frequência, sim, está aqui. No 124, nós temos, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução e ensino superior, o tempo da saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Então, ele sai regularmente para acompanhar o curso. No parágrafo 3º, nos demais casos,
as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra saída. Então, essa saída para passar o final de semana em casa, ou aquele período de Páscoa, ou, né, ela só será feita, né, dentro dessa questão. Quer colocar aí o trabalho externo? Sim, a questão de se admitir no regime fechado esse trabalho externo, Jonatas, exige a fiscalização, aí é complexo, né? Mas, em alguns casos, sim, funciona, né? Bom, Professor, diga aí. poderia, no caso dessa saída para o trabalho externo, poderia ser utilizada a fiscalização a partir de monitoramento eletrônico ou tem que ser só fisicamente com o agente? É porque você está falando no fechado, né? Tem que ser físico, não pode. Deixa eu me colocar aqui, né? O trabalho externo será admissível nos preços do regime fechado somente serviços e obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então, ele é feito sob vigilância, né? O limite máximo do número de presos será 10% do total de empregados da obra. Caberá ao órgão da administração entidade a empreiteira a remuneração desse trabalho. A prestação será autorizada pela direção do preso, dependerá de aptidão e disciplina, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Acaba que ele vai ter que executar pelo menos 1/6 da pena. Esse trabalho é feito sob vigilância, porque é ainda no regime fechado. O fato de funcionar ou não depende muito disso, de escolta, às vezes não tendo, fica complexo essa oferta, tá certo? Agora, a saída temporária, que não é aquela hipótese, Jonatas, aí pode ser com monitoramento eletrônico. E pode até nem ser também, né? Ou seja, vai depender do caso concreto, onde o juiz pode determinar que o condenado saia com monitoramento eletrônico ou não. Isso está no artigo 122 da LEP. Bom, esses são os elementos principais para a execução da pena. Eu acredito que dentro daquilo que a gente se propunha para tratar da pena privativa de liberdade, né, nós basicamente tratamos daquilo que era essencial para a matéria, para vocês, né? A progressão, hoje, é ter cuidado, pegar realmente a norma, como a Yasmin colocou aqui, né, que está do Planalto, que está com a alteração da Lei 13.000, né, 964 de 2019, e olhar, sobretudo, o artigo 112 da LEP, que é o artigo que determina esses períodos de progressão, e observar direitinho se trata de crime comum, e mesmo crime comum agora tem a diferença entre crime comum praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, que ficou 16 e 20, e crime comum praticado com violência e grave ameaça à pessoa, que ficou 25 e 30. 30 com reincidência, 25 quando o sujeito é primário. Então, tudo isso também traz diferença. Do crime hediondo. O crime hediondo começa em 40%, né, se o sujeito for primário, e não se tratar de crime praticado cujo resultado seja morte, e de 50% quando é resultado morte, quando o sujeito comanda a organização criminosa, ou quando é condenado por crime de constituição de milícia privada. Nesse caso também das milícias, ficou proibida, ficou em 50% no mínimo de execução da pena para obter essa liberdade. Mas hediondo é 40 se primário, 60 se reincidente. E nesse caso, condenado pela prática de crime hediondo com resultado de morte, é 50% e 70% da pena, respectivamente. É não perder essa dimensão objetiva aí,
E qual é o artigo que trata do regime inicial de cumprimento da pena? É o 33, parágrafo 2º. Então, se você tem o 33, parágrafo 2º do Código Penal, o artigo 112 do Código Penal no tocante a essa questão da progressão de regime. E o artigo 146, 112 do Código, não, minto, 112 da Lei de Execução Penal no tocante à progressão de regime. E o artigo 146b da Lei de Execução Penal no tocante à prisão domiciliar ou à saída temporária, a questão do monitoramento eletrônico, que são os elementos que permitem um monitoramento eletrônico. Tá certo? Mais alguma questão? Tá tudo ok ou tem mais alguma? Eu não vi todas as coisas do chat, posso dar uma olhada agora? Professor, repete de novo, rapidinho. Isso aí. Eu não consegui pegar aqui. Para anotar, para eu rever depois esses artigos. Os artigos mais importantes. O 33, parágrafo 2º, vai determinar o regime inicial de cumprimento de pena, se fechado, semiaberto ou aberto. Então, o outro, o 112 da Lei de Execuções Penais, vai determinar a quantidade de pena a ser cumprida para progredir de regime. Aí nós vamos ter, inciso 1, 16% para os crimes comuns praticados sem violência, grave ameaça à pessoa. Inciso 2, 20% para os crimes comuns praticados sem violência, grave ameaça à pessoa, de execução, né, para poder progredir. Inciso 3, 25% para os crimes comuns praticados com violência e grave ameaça à pessoa. Inciso 4, 30% para os crimes comuns praticados com violência e grave ameaça à pessoa em que o sujeito seja reincidente, é a mesma coisa que a gente tinha falado, né, de 20% para os crimes comuns em que o sujeito seja reincidente, 40% para os crimes hediondos ou equiparados, que não tenham resultado morte, ou que o sujeito não seja chefe de organização criminosa, ou que ele não tenha sido condenado por instituição de milícia privada. Porque, se for nessas hipóteses, será de 50%. 60% para os casos em que ele for reincidente em crimes hediondos equiparados. Está no inciso 7 do artigo 112. E no inciso 8º do artigo 112, você vai ter 70% para os crimes hediondos em que haja resultado morte e vedado o livramento condicional. Aí é bem clara a vedação também do livramento condicional. Tá certo, Yasmin? Isso para a progressão de regime. Os outros artigos que são relevantes para a questão da pena privativa de liberdade são o artigo 120 da LEP, que vai determinar a permissão de saída, o 122 vai determinar a saída temporária no semiaberto, que é um outro instituto. Cuidado para não confundir permissão de saída com saída temporária. Permissão de saída é admitida para o fechado, o semiaberto e os presos provisórios. A saída temporária é uma forma, ou está dentro do modelo de execução do semiaberto, né? Tem outra dimensão. Então, está no 122. E o 146B agora, por conta da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária de preso no semiaberto e de imposição de prisão domiciliar. Sem esquecer também o parágrafo 3º, não é, Ilana, com relação às mulheres, principalmente as mulheres gestantes ou com filhos menores, que aí tem também uma regra específica para a questão da progressão do regime. Só que ela cai por terra por conta daquela hipótese que eu coloquei aqui, que é bem esdrúxula, de se averiguar logo de início se pertence ou não a uma organização criminosa. Então, são Esse é o parágrafo 3º de qual artigo?
é o parágrafo 3º do artigo 112. Deixa eu ver aqui, para que eu lhe dou a... que está bem claro também no tocante a essas regras, né? É preciso acompanhar, porque cria uma regra específica para as mulheres, né? Que é um direito também. Gente, não é uma coisa dissoante do que tem na Constituição. A Constituição também determina que na execução se cria um regime especial para as mulheres, né? Em virtude da maternidade, em virtude de várias peculiaridades subjetivas, né, no tocante ao gênero. Bom, vamos para o artigo 112, parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, vejam que tem vários requisitos subjetivos, né, que estão aqui colocados. Não é só o fato de ser mulher, é ser mulher gestante ou mãe, responsável por criança é uma pessoa em desenvolvimento até os 12 anos, ou pessoa com deficiência com qualquer idade. Os requisitos para a progressão do regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, então manteve esse benefício de ser 1/8 da pena, ser primária de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, e, inciso 5, não ter integrado a organização criminosa. O problema aí maior é na questão do tráfico, né, que quase todos são já... sim, e olha só o parágrafo 5º, que foi introduzido pela Lei 13.964, acabou dentro daquela dimensão que já estava na jurisprudência da Carmen Lúcia. Nem precisa mais fazer referência àquela jurisprudência. Minha anotação já estava também fora da norma. Veja o que o parágrafo 5º do artigo 112 trouxe. Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33. É aquele tráfico de drogas privilegiado, onde é pequena a quantidade de drogas, o réu é primário, de bons antecedentes, né? Está no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Então, agora é norma, é algo previsto na norma. Esse tráfico, antes disponibilizado pelo habeas corpus que a Carmen Lúcia havia dado em 2016, né? Já tinha sido excluído, né? Agora, por opção legislativa, o legislador optou realmente por excluir essa modalidade do tráfico do 33, parágrafo 4º, dos crimes hediondos. Já tinha percebido isso, Ilana? Essa alteração da 13.964? O tráfico privilegiado não entra mais como hediondo? Sim. Sim, já tinha tomado conhecimento. Com a 13.964, né? Eu tinha conhecimento do Supremo, né? Do Supremo ter retirado isso desde 2016, mas agora é muito, assim, é muito mais seguro, né? No sentido de que, de fato, a lei tirou. Não foi só o Supremo que tirou. Eu também só tenho conhecimento no campo jurisprudencial, mas agora está na lei mesmo. E, olha, não foi tudo também tão terrível na Lei 13.964, né? Trouxe algumas coisas boas, né? Isso aí é uma delas. O parágrafo 5º, gente. Olhem o parágrafo 5º do artigo 112. Né? Sim, aí tem o parágrafo 6º também, que traz o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade e interrompe o prazo para a obtenção da progressão do regime de cumprimento. Interromper significa que começa a contar de novo, né? Caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base também a pena remanescente.
agora também vai ter como base a pena remanescente, que na realidade já ocorre normalmente na progressão do regime. Por exemplo, uma pena de 10 anos, que tenha sido aí por crime hediondo, mas sem o resultado morte, que é 40%. Ele vai ter que executar pelo menos 4. A próxima progressão que ele vai fazer contando o que falta de pena para executar. Então, ele vai do fechado para o semiaberto com 4 anos, depois ele vai do semiaberto para o aberto, contando 40% de 6 anos. Quanto é 40% de 6 anos? Acho que dá 2 anos e meio, né? Não sei. Vocês vejam aí, eu sou péssimo em matemática. Mas acho que devem ser por volta de 2 anos e 6 meses. Aí vejam que não é mais o mesmo tempo, porque é sempre pelo tempo que resta de pena a ser cumprido. Eu vou fazer essa nova avaliação também de progressão, tá certo? Então, ficou claro isso aí? Mais alguma questão? Então, acho que hoje a gente pode ficar nessa análise. Observem essa questão legal, né? Principalmente a Lei 13.964 de 1900, toda vez eu estou dormindo em pé já, 2019, a Lei 13.964 de 2019, para fazer esse acompanhamento bem direitinho, tá certo? E não vai ter maiores problemas. Isso relacionado à pena privativa de liberdade. Então, amanhã a gente coloca para o pessoal que perdeu esses últimos momentos e também para os demais, né, fazer o acompanhamento também de forma assíncrona. E até mais, até sexta-feira, tá certo, pessoal? Acho que sexta a gente já pode iniciar, viu, Wilana, a aplicação da pena, porque com isso aqui a gente conclui essa análise do que interessa para a pena privativa de liberdade, tá bom? Eu vou ver se eu extraio isso também. Wilana, seria possível marcar com a monitoria? Eu posso passar esse material aqui para vocês e fazerem, tipo, um esquemazinho, um resumo dessas questões principais e a quantidade de pena para passar para eles? Sim, com certeza, professor. Eu amanhã passo para vocês, entendeu? Certo. Porque aí fica uma coisa mais objetiva. E aí eles veem esse quadro de forma mais rápida, né? Como uma tabelinha, né? A ideia de montar uma tabelinha. Vamos fazer isso? Certo. Sim. Porque é mais visual, né? É uma coisa visual e facilita. Tá bom? Então, gente, um abração e até sexta-feira, né? Foi ótimo estar com vocês. Boa noite, professor. Até sexta. Tchau, professor. Boa noite. Até. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana.